Senhor Jesus Cristo, estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem da criação feita por Deus, e todos os conjuntos que, junto com a arqueologia, a ciência e a verdade, formam uma coluna da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo, irmãos, da criação de todas as coisas feitas por Deus, principalmente a humanidade, nós vimos e descobrimos biblicamente e cientificamente como pode, de apenas um casal de seres humanos criado por Deus, descender deles muitos povos, várias culturas, vários idiomas, várias cores de pele, altura e diferentes membros de corpos que hoje nós temos na atualidade. Sabemos que pelos livros da história antiga secular, das escolas de ensinamentos fundamentais, das próprias faculdades e das grandes universidades de todo o mundo, o assunto é unânime em dizer que a civilização humana se iniciou na Mesopotâmia. Esse, sem dúvida, é o berço da civilização humana, segundo a história da humanidade, e que confere exatamente com o relato bíblico do Jardim do Éden, na região do antigo Iraque da África. O estreito de terra que localiza-se entre os rios Tigres e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque, foi chamado na antiguidade de Mesopotâmia, que significa entre rios, do grego meso, no meio, e potamos, rio. Portanto, não estamos falando de fantasia, nem de conto da carochinha, estamos falando de realidade. E Deus é a perfeita realidade que existe, pois Moisés nos conta como começou a civilização humana. Assim, o início da civilização humana originou-se depois do assassinato e morte de Abel, o segundo filho de Adão, e o próprio irmão mais velho, chamado Caim, o matou, e com isso foi expulso da presença de Adão e Eva, e amaldiçoado pelo próprio Deus. Junto com uma de suas irmãs, Caim foi banido para distante, levando seu sangue amaldiçoado. E os descendentes de Adão, que permaneceram com Deus, foram chamados de filhos de Deus. E os descendentes do banido Caim, que agora pertence ao maligno e que tem sangue amaldiçoado, todos os seus filhos são chamados de filhos dos homens. Caim se separa de seus pais e passa a constituir uma nova família, um novo povo, totalmente separado do povo de Adão, que ainda era de Deus. Devemos considerar que a geração e reprodução humana nesses tempos de Adão e Caim, seu filho, só foi possível com irmãos casando com irmãs, para poder constituir outra família. No começo isso foi permitido para a reprodução humana, e assim cumprir a ordem de Deus, que era crescer, se multiplicar e encher a terra, como Deus ordenou. Hoje tem povos de diversas cores, raças. Cientificamente, como podemos responder isso? Cientificamente, vimos que cor, altura, porte físico de um povo é mudado completamente quando eles saem de um lugar original em que estavam e vão para outras regiões distantes, com ambientes, temperaturas diferentes daquele que seus filhos e descendentes passam depois de anos lá. Terem seus corpos modificados de acordo com o clima local, o ambiente local e o modo de comida também. Eles ficam diferentes por causa do clima, a temperatura da nova região em que estão agora. Tem impacto também o tipo de alimentação local e o meio de vida da nova região. Então, a saída de Caim para outra região distante já muda a cultura do povo. Eles vão ficar fisicamente diferentes daqueles que ficaram com Adão ali na região do Éden. Vimos como as duas civilizações chamadas de filhos de Deus e filhos dos homens começou. A primeira civilização de Adão, que são chamados dos filhos de Deus, não porque sejam filhos de Deus, continuam sendo criaturas de Deus,
Na verdade, eles são criaturas de Deus. Mas esses são os únicos que vão tentar voltar para Deus e para o paraíso. Por isso a Bíblia os chama de filhos de Deus, só para diferenciar. E a segunda civilização é a do amaldiçoado Caim. Com sangue amaldiçoado diretamente, a maldição foi decretada a ele diretamente, a primeira vez que um ser humano foi amaldiçoado. Primeiro foi a terra, por causa do pecado de Adão, e agora ele foi Caim. Deus não lança a maldição em ninguém. Não pode. Quem lança a maldição é Satanás. E ele só faz isso quando o homem procura. Quando o homem busca ele. Deus é fonte de luz e amor. Ele nunca amaldiçoa. Ele nunca mata. A expressão matar, quando se diz assim, Deus o matou, quer dizer que Deus o abandonou. E ele encontrou sua própria morte, porque quis resistir a Deus. Agora, a morte entrou por conta da culpa do homem com a ajuda de Satanás. Todos os males, morte, tudo que não presta, se origina da comunhão, da união dos homens com Satanás. Deus só é luz, amor, paz e bondade. Nunca guerra, nunca morte, nunca maldição. Quando o homem é amaldiçoado foi porque ele procurou isso, Satanás aproveitou, Deus teve que dar a permissão, porque é isso que o homem está procurando. Deus não pode impedir. Se você buscar maldição, você vai encontrar maldição. Foi o que aconteceu com Caim. Deus não o amaldiçoou, ele procurou a maldição. Deus teve que decretar porque ele pediu a maldição. Não foi prazer de Deus. Deus permitiu, Satanás foi lá, maldição. Então, irmãos, nós vimos que com ambiente e temperatura diferente, a altura e a cor e o porte físico da civilização de Caim ficou diferente já da de Adão. Por isso a Bíblia determina filhos de Deus, né, e filhos dos homens. Observe que a Bíblia não diz filhos do maligno, filho dos homens. Por quê? Porque eles não têm nenhum interesse. Não quer dizer que os descendentes de Adão não fossem filhos dos homens. Mas esses daí não tinham interesse em voltar para Deus, não. Os filhos de Caim não tinham nenhum interesse em voltar. O sangue deles estava amaldiçoado. Isso era apenas para diferenciar filhos de Deus e filhos dos homens. Então começamos pela segunda civilização, que são os descendentes do amaldiçoado Caim. Moisés escreveu isso e ele disse assim: e habitou Caim na região da terra de Norde e teve relacionamento com sua mulher. E ela engravidou e teve um filho e chamou seu nome Enoque. Esse Enoque, irmãos, que Moisés fala, é o neto de Adão. Estamos na segunda geração de Adão, porque Caim, seu primeiro filho, é a primeira geração de seres humanos. Já que Adão não foi gerado, ele foi criado por Deus, ele não entra. Adão foi criado, ele não foi gerado. É diferente de Caim, que foi gerado por Adão. Gerar é uma coisa, criar é outra. Bem, Moisés diz que Enoque, o primeiro filho de Caim, gerado, já estava adulto e se casou também e formou uma outra família, e em seu desenvolvimento edificou uma cidade e colocou o nome dela de Enoque. Foi a primeira cidade construída, mostrando assim que esse povo de Caim não queria voltar para o Éden. Iam se estabelecer, estavam se acomodando aqui na terra. Um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, já tem outro divisor de águas com ele, podemos dizer assim, porque ele foi o primeiro a tomar para si duas mulheres em vez de uma. Lameque, já em tom de zombaria contra Deus, fala para suas duas mulheres e seus filhos, reúne e diz assim: venham todos ouvir a minha voz, vocês mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras, porque eu matei um homem que bateu em mim, e matei um jovem porque pisou no meu pé. Então, Deus disse: se alguém ferir Caim, será castigado 7 vezes, porque matou seu irmão. Então comigo é pior, que matei logo 2, será 70 vezes 7. E o que vemos aqui, irmãos, é a geração de Caim, a chamada corrupção humana que está afastada de Deus completamente,
Porque o grande exemplo que eles têm é justamente Caim, o homicida, o assassino, o amaldiçoado. É a palavra homicida quer dizer aquele que mata seu irmão ou o seu próximo, assassino. Depois nós retornamos para ver a multiplicação da primeira civilização, que é a de Adão, que são os chamados filhos de Deus. Como dissemos, não porque eles sejam filhos de Deus. Na verdade, eles são criaturas de Deus, ainda estão com sangue, ainda estão com o vírus do pecado. Eles são filhos de Deus, são chamados de filhos de Deus porque são diferentes da descendência de Caim, que não quer voltar para Deus. Está assim desenfreando cada vez mais. Mas esses são os únicos que vão tentar voltar para Deus, os descendentes de Adão, para o paraíso. Por isso são chamados de filhos de Deus. Adão e Eva e suas filhas continuaram habitando e ficaram mais próximos da região do Éden, que permanecem seguindo Deus. Mas com a expulsão de Caim e a morte de Abel, os dois únicos filhos, homens, como descendência de Adão, poderia se desenvolver somente com irmãs? É claro que não. Mulher com mulher não gera família, e muito menos casamento, e muito menos uma criança. Isso está fora dos planos de Deus. É errado. Por isso surge a necessidade de Adão, junto com Eva, terem outro filho homem. E foi isso que aconteceu. O nome que Adão colocou neste novo filho, homem, foi Sete. Com isso, irmãos, a reprodução da descendência limpa de Adão já poderia começar. Limpa da maldição, mas não do pecado. A descendência de Adão era livre da maldição, mas ainda estavam com pecado. A descendência de Caim, além de estar com pecado, estava com maldição. Contaminado. Essa é a diferença das duas descendências. Por isso, filho de Deus e filho dos homens. E depois que Sete, o terceiro filho do homem de Adão, cresceu, tornou adulto, ele também se casou com uma de suas irmãs e teve também um filho, e chamou seu nome Enos. Então foi a partir daqui, deste homem chamado Enos, que se começou a invocar o nome do Senhor. Vemos agora que a geração de Adão era diferente da de Caim. Eles tentavam voltar para Deus. E vemos Moisés agora descrevendo a descendência de Adão e que queriam seguir a Deus. Porque a outra descendência de Adão, que tem como referência Caim, que foi amaldiçoado, seguindo através de Caim, se afastou de Deus completamente. Sete foi o terceiro filho homem de Adão e Eva. Disse que Deus concedeu essa bênção porque Caim, seu primeiro filho, tinha matado Abel, seu segundo filho. E por isso foi banido. Como eles ficaram sem filho homem para continuar a geração de Adão, Deus concedeu que Eva engravidasse novamente e ela teve Sete. Sete casa com uma de suas irmãs e teve um filho chamado Enos, porque a partir de Enos, o neto de Adão legítimo, sem maldição, começou a se invocar o nome do Senhor. Ou seja, até aquele momento era tudo determinado por Adão. Ele ensinou a todos os seus filhos como fazer altares, como agradecer a Deus através de altares levantados. Tudo era através de Adão, mas agora não. Com Enos, começa a se invocar o nome do Senhor, ou seja, a levantar os braços aos céus e fazer pedidos a Deus, ou pelo menos tentar, e fazendo altares sem precisar consultar Adão. Observamos até agora em nosso estudo como Satanás já tinha feito o primeiro estrago no homem, tirando a inocência e a santidade do primeiro homem, que era Adão. Agora ele investe no primeiro filho de Adão, gerado, chamado Caim. No dia em que Caim recebe um não de Deus, Satanás atiça tanto ódio nele que nem os conselhos de Deus para que ele parasse com aquilo deu resultado. Ele insistiu no ódio e matou seu próprio irmão, se tornando assim maligno e causando o primeiro assassinato da raça humana. Observem que Caim não era do maligno, ele se tornou do maligno. Todos nascem como criaturas de Deus, inocentes quando era criança. Quando crescem, eles decidem se vão ficar com Deus ou se vão se tornar do maligno. Não tem em cima do muro, não tem meio termo. Certo? Eu sou da terra, não. Ou você é de Deus ou você é do maligno. Não existe meio termo, não. Não tem coluna do meio. Observe que você nasce
inocente de Deus. Quando cresce, você tem o poder de decisão. Se vai ficar com Deus ou se vai se tornar do maligno. Caim aceitou se tornar do maligno quando decidiu matar o seu irmão. Então, foi o primeiro assassinato da raça humana. Homicídio pensado e preparado, triplamente qualificado com intenção direta de matar, sem chances de defesa para a vítima. Com isso, foi amaldiçoado, adquiriu a maldição. Satanás o coroou, depois que ele fez esse assassinato, Satanás o coroou com a maldição. E Deus deu a notícia a ele: serás amaldiçoado. Por quê? Porque eu estou colocando... Deus poderia até dizer a ele: porque eu estou colocando? Não, porque você adquiriu isso. É o prêmio do assassinato que você cometeu. Você agora é amaldiçoado. E sendo banido, saiu de perto de seus pais. Constituiu uma nova família na terra de Nod, junto com uma de suas irmãs, que agora é sua esposa. Essa geração de Caim é batizada de filho dos homens, enquanto a geração de Adão é chamada de filho de Deus. Mas observem que todos vieram de Adão. Adão veio de Deus. Porém, vamos definir e deixar uma coisa bem clara aqui, irmãos. As pessoas têm uma ideia de que todos os seres humanos são filhos de Deus. E isso é muito errado. Quando você diz que todos são filhos de Deus, você estará dizendo que um estuprador, bandido, assassino, molestador de criança, facínora, é filho de Deus. Então surge a pergunta: Deus faz essas coisas, irmão? Pelo contrário, Deus as condena taxativamente e abomina essas práticas e essas coisas. Porque quem ensina a praticar essas coisas é Satanás. Por isso eles são filhos de Satanás e não de Deus. Não é porque Deus criou o homem que é obrigado ele a ser filho dele, não. Deus criou o homem independente. Considerado filhos de Deus é aqueles que fazem coisas que Jesus Cristo ensinou. Coisas que Deus ensinou. Quem faz as coisas que Deus faz, esse sim é considerado filho de Deus. Agora, você pode dizer que todos os seres humanos são criaturas de Deus. Aí está certo. Todos foram criados por Deus, porque Deus criou Adão, e Adão gerou todos os homens. Então todos foram criados por Deus. Isso é um fato. Ser criado é uma coisa, e ser filho é algo bem diferente, totalmente diferente. E por que estou dizendo isso agora? O pensamento da Bíblia e do Espírito Santo é assim: Adão, desde criado até o dia antes da desobediência, além de criatura, era também filho de Deus, porque era inocente e sem pecado. Jesus Cristo ensinando disse: porque se todos nós não nos tornarmos como uma criança inocente, não poderemos entrar no reino dos céus. Uma prova disso é de que Adão era filho de Deus antes do pecado, é que não precisava de religião, não precisava fazer oração a Deus, não precisava de altar, não precisava de jejum, oração, não precisava de nada disso. Nem precisava servir a Deus. Por quê? Deus estava direto com Adão todas as tardes conversando com ele. Adão era filho de Deus enquanto estava na inocência. Para que oração? Como nós fazemos hoje? Se você podia falar com Deus intimamente, naturalmente. Agora, quando ele pecou, ele perdeu a inocência e a paternidade de Deus. Ficou apenas como criatura. Ou seja, não tinha mais aquela comunhão com o pai, de um pai com um filho. Agora precisaria fazer orações e pedidos a Deus. Fazer altar para oferecer sacrifícios. E Deus precisaria seguir normas para poder pelo menos ser ouvido por Deus. Uma grande barreira tinha se levantado entre Deus e Adão. Como eu disse antes, o homem nunca perdeu tanto como foi no pecado de Adão. Ficou uma barreira intransponível entre Adão e Deus, chamada de pecado. Mas você pode até me dizer: e por que a Bíblia chama os que estão com Adão de filhos de Deus e os que estão com Caim de filhos dos homens? Moisés distingue esses dois grupos só para entendermos melhor a situação da época, de que existiam na terra naquele momento dois grupos de criaturas humanas feitas por Deus. Todos os dois grupos estavam afastados de Deus com o pecado, mas um deles, o grupo de Caim, estava muito pior, já tinha se tornado do maligno. Mas todos só eram criaturas agora, umas criaturas que serviam
a Deus e outras que estavam separadas de Deus e não queriam voltar. Por isso o termo filho dos homens e filho de Deus. E no dia de hoje é assim também. Exatamente, vamos confirmar isso com o apóstolo Paulo, João. Ele diz assim: Jesus Cristo, o Salvador, veio primeiro para o povo de Israel, o povo que era seu. Mas os judeus, o povo de Israel, não aceitaram Jesus Cristo como Messias. Então a todos agora, que no mundo inteiro, qualquer povo que aceitar Jesus Cristo como Messias e Salvador, ele dá o direito a essa pessoa de se tornar filho de Deus. Se verdadeiramente eles creem no nome de Jesus Cristo, porque esses agora nasceram de novo para uma nova vida. E não nasceram como se faz normalmente, que é do ventre da mãe. Mas eles nasceram de novo, foi da vontade de Deus, porque agora praticam os ensinamentos de Jesus Cristo, mudaram completamente de vida. E já que Jesus Cristo perdoou seus pecados, então agora eles passam a serem filhos de Deus por adoção. Escrito no Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Observem que João diz que nós podemos nos tornar filhos de Deus por adoção. Ou seja, adotado. E por que adoção? É como se toda a humanidade estivesse num grande orfanato. E Jesus Cristo chegasse lá e Deus dissesse a todos aqueles que estão no orfanato, a toda a humanidade, que quem aceitar esse meu filho, que dê a vocês, eu vou adotá-lo como meu filho também. Quem aceitar é adotado. Quem não aceitar, continua lá no orfanato, apenas como criatura de Deus. E por que isso? Porque Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. E nós não conseguimos, por nossas próprias forças, ser filhos de Deus. Nós conseguimos ser filhos de Deus por adoção, por causa da morte de Jesus Cristo no nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso, nós, a Igreja de Deus, nos dias de hoje, deixamos de ser criaturas ou criados por Deus para sermos agora filhos adotados por Deus. Além de criatura, somos filhos por adoção. Mas também, de acordo com a adoção, o documento, o termo levado por Deus, temos todos os direitos legais do verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E os outros que não aceitaram Jesus Cristo e não seguem seus ensinamentos, então continuam sendo criaturas de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Simples assim. Então, enquanto a geração dos homens de Caim, através de seu filho Enoque, começa a se desenvolver, destruir, construir cidades, trabalhar o minério, cobre, ferro, como verdadeiros artistas, e finalmente desenvolver a cultura da música, instrumentos musicais, a geração de Adão, através de Sete, seu filho, começa a tentar ter mais aproximação com Deus. Seguindo essa meta, eles têm finalmente um certo avanço, pois o filho de Sete, o neto de Adão, chamado Enos, já começa a invocar o nome do Senhor por conta própria, sem aquela autodependência de Adão. E já estão avançando nessa procura por Deus. Estão vendo a diferença agora dos grupos. Enquanto um vai viver a vida, curtir os momentos, tentar ser feliz, construir o bem bom da vida, fazer negócios, tal, etc. E não é que isso seja errado, totalmente. Mas é que algo muito superior, importante, precisa ser feito antes. O próprio Jesus Cristo disse: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois todas essas coisas serão dadas a nós. Quem ensinou isso? De primeiro Deus e depois outras coisas na sua vida. Foi Jesus Cristo, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33. O grupo de Adão procurava uma maneira desesperada de reatar o contato e a comunhão que tinha perdido com Deus. Mas especificamente de Adão, que Adão perdeu com Deus. Tentavam agradar a Deus, fazer como ele estava ensinando, seguindo seus conselhos que ele dava. Essa é a diferença dos dois grupos. Diferenças capitais e gigantescas que nos dias de hoje torna de um lado um grupo que, além de criatura, são considerados filhos de Deus por adoção, pois aceitou Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. E do outro lado um grupo que são só criaturas de Deus, que apesar de serem pessoas boas, que não fazem mal a ninguém, que são conscientes que Deus existe, mas ainda não quer assumir e aceitar a determinação obedecendo Jesus Cristo. Os homens conseguirão a salvação se tornarem filhos de Deus por adoção. Essa é a ordem de Deus. Quem não quiser isso, mesmo que seja uma pessoa boa e não quiser seguir a ordem de Deus,
continua como criatura, nunca vai ser filho de Deus, por adoção. O que vamos ver hoje, no capítulo 5 do livro de Gênesis, é a geração de Adão até chegar em Noé. Aquela pessoa que todos conhecem por causa do dilúvio. Moisés começa dizendo o pequeno resumo dos descendentes, e depois cita todos os filhos de Adão, até chegar a Noé. Esses homens que eu vou ler têm uns parecidos com os filhos da geração de Caim, mas não há nenhum dos filhos de Caim nesses que eu vou citar agora. Então Moisés escreveu assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou, o homem à sua imagem, à sua semelhança, e mulher os criou, e os abençoou e chamou seu nome Adão. E Adão viveu 130 anos e gerou filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e colocou seu nome de Sete. Depois que Sete nasceu, Adão ainda viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Com isso, na idade de 930 anos, morre aquele que foi o primeiro ser humano criado, à imagem e semelhança de Deus. Sete, o filho de Adão, dá continuidade à geração e gerou Enos. Depois que Enos Depois de Enos, Sete ainda viveu 807 anos e teve muitos filhos e filhas. Com isso, Sete viveu na terra 912 anos e morreu. Já Enos teve seu filho Cainã, e depois que Cainã nasceu, Enos viveu ainda 815 anos e teve filhos e filhas. Com isso, os anos de vida de Enos na terra foram 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos até gerar Mahalael. E depois Mahalael nasceu, ele ainda viveu 840 anos e teve filhos e filhas. E morreu Mahalael quando tinha 65 anos. 605 anos. E teve Jared. E depois que Jared nasceu, ele ainda viveu 830 anos e teve filhos e filhas, somando tudo. Mahalael viveu na terra 895 anos e morreu. Jared, quando tinha 162 anos, teve Enoque. E depois que Enoque nasceu, ele ainda viveu 800 anos e teve muitos filhos e filhas ainda. Com isso, todos os anos de Jared viveu na terra foram 962 anos e morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, sempre servindo a ele. E depois que teve Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque na terra 365 anos. Porque ele teve sua vida sincera, servindo a Deus com muito amor. Ele agradou tanto a Deus que de repente Deus tomou ele, levou para junto dele, tirou ele da terra. Depois disso, Matusalém, seu filho, com 187 anos, teve Lameque. E depois que Lameque nasceu, ainda ele viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Com isso, a soma dos anos de Matusalém na terra chega a 969 anos e morreu. Já Lameque, com 182 anos, teve um filho, a quem chamou de Noé. Quando esse Noé nasceu, Lameque disse a todos: este menino nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois disso 595 anos, e gerou filhos e filhas. E a soma geral de Lameque, pai de Noé, na terra foram 777 anos, e morreu. E Noé era da idade de 500 anos, e gerou seus filhos Sem, Cã e Jafé. Irmão, é evidente que todos ficamos espantados, surpreendidos com a longevidade desse povo. Ou seja, será possível que alguém poderia viver na Terra tanto tempo assim? Hoje é impossível isso acontecer. Mas naquele tempo, que era o começo de tudo, como pode ser admissível, sim, como foi. Mas é de espantar que tantos estudiosos e até teólogos dizem que os dias daqueles tempos eram contados assim. O dia claro, de 6 da manhã às 6 da noite, era um dia. E da noite, das 6 horas da noite até as 6 horas do outro dia, era outro dia.
Bem, mesmo assim, se considerarmos essa história dos estudiosos da Bíblia, para tantos anos assim para os homens, um homem de 700 anos, por exemplo, teria na verdade metade, que seriam 350 anos. E no meu entender, continua muita coisa ainda. Mas, como cada qual tem seu pensamento e todos podem analisar, eu também tenho o direito de dar o meu parecer, pois para mim não há cabimento nisso. Eu aceito o outro lado dos estudiosos, que dizem que a boa e saudável alimentação, a perfeição do corpo no seu início, chamado de máquina humana, a saúde invejável, o ambiente de vida saudável na Terra, praticamente nenhuma doença perigosa. Por enquanto, o vigor do corpo humano e a alta taxa de moléculas e células desenvolvitivas, ou seja, que poderiam se desenvolver, dando mais longevidade aos primeiros seres humanos, fizeram com que nossos primórdios vivessem tanto tempo assim. Mas é claro que com o passar dos anos, depois, esses excelentes meios de vida foram desaparecendo, até chegar no próprio momento em que Deus diminui os anos dos homens deveriam viver na Terra. Veremos isso na frente, mais na frente. Já para os dias de hoje, que a expectativa de vida não chega mais a 80 anos, no máximo em alguns países e regiões, podemos ter um distúrbio gigantesco de diferença de vida entre os primeiros seres humanos e os de hoje. Mas vamos abrir um parêntese em particular e com muita justiça analisar a morte de Adão. Por que isso? Porque precisamos fazer isso. É nossa origem. Responde tudo sobre nós. É nosso passado e não pode ser esquecido de jeito nenhum. Bem, aquilo que tinha acontecido de forma espiritual lá no Jardim do Éden com Adão, agora fez na forma material. O primeiro homem, a maior obra de Deus que ele já fez, aquela criação que revolucionou o mundo espiritual e o mundo material, que desbancou Satanás, que fez o diabo morrer de inveja e ódio. Até os dias de hoje, Adão, feito pelas mãos de Deus, depois de 930 anos dessa terra, fecha os olhos para este mundo. Seu espírito volta para Deus que o deu, através de um sopro no seu nariz, e o corpo volta ao pó da terra, porque foi dali que ele foi feito. E a sua alma vai para o paraíso, para se encontrar com seu filho Abel, embaixo das regiões da terra, para um local que seria conhecido como o seio de Abraão. Tudo aquilo que não era para acontecer com Adão, que era a morte, acontece por causa do pecado. Então, em um local temporário, chamado de seio de Abraão, o primeiro homem ficou, pois nem Abel e nem Adão poderiam ir para o céu, pois iriam esperar um homem que iria nascer ainda, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para esmagar a cabeça de Satanás, em outras palavras, vencer a morte e o inferno, atingindo diretamente Satanás com a destruição dos nossos pecados, dos pecados dos homens. Agora sim, com a destruição dos pecados pelo sangue limpo de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário em Jerusalém, e o recebimento de um novo corpo glorioso igual ao de Jesus Cristo, o homem poderá sair do seio de Abraão, chamado de paraíso, que ficava nas regiões inferiores da terra, onde Jesus Cristo desceu, para levar cativo o cativeiro, que era o seio de Abraão, ou paraíso, como Jesus Cristo chamou, até o local de Deus, até diante de Deus, no céu propriamente dito. Já o seio de Abraão, local esse chamado de paraíso, que tinha um grande abismo no seu lado, esse abismo ficava no meio, e o outro lado, o Seol, Hades, inferno propriamente dito, lugar de tormentos ou sofrimentos, para todos aqueles que não quisessem seguir a Deus. Consequentemente, nesse lugar foi preparado para o diabo e seus demônios, mas infelizmente foi para onde o próprio Caim foi. Não porque Deus o mandasse para lá, mas porque foi ele quem decidiu ir. No dia que não quis escutar o conselho de Deus, escutou o conselho de Satanás e sua própria vontade e sede de vingança, e não se arrependeu e nunca voltou para Deus. Por isso é que ele foi para lá. Culpa total e exclusiva dele, e será nossa também, se não escutarmos os conselhos de Deus. Bem, Adão foi o primeiro homem criado, mas não foi o primeiro homem a morrer.
seu filho Abel desceu à sepultura antes dele, pois foi assassinado por seu irmão Caim. A morte, pela primeira vez, age. A morte começou seu reinado com Abel. Depois, pelo menos, é o que a Bíblia fala. Ela pegou um homem anônimo e um jovem também anônimo que Lameque, descendente de Caim, matou. Os dois, Abel e Adão, e os dois que Lameque de Caim falam, são os 4 primeiros homens registrados na Bíblia a experimentar a morte. Pode ter havido outros que morreram, quem sabe? Mas esses são os 4 primeiros que a Bíblia relata. E qual a diferença de morte de Adão para os outros 3? É grande e evidente a diferença, irmãos. Adão morreu de causa natural, como chamamos nos dias de hoje, ou seja, seus órgãos do corpo humano envelhecidos, chegou o momento que o coração não teve forças para bombear o sangue por todo o corpo. Por isso ele parou. Isso é chamado de morte natural na velhice, ou morte por velhice, como se chama hoje. Essa morte é decretada por Deus como destino para todos os homens em geral. Do que acontecer fora disso, ou seja, toda vez que o homem morrer, que não foi por causas naturais, que não foi na velhice, que não foi no parar dos seus órgãos interiores e ele parar de funcionar, se não foi por isso, é porque houve uma intervenção, interrupção humana muito forte que lhe ocasionou a morte. O desejo de Deus e a ordem de Deus é que todo homem só morra com os órgãos internos parando na velhice. Qualquer coisa que acontece antes disso é interrompimento. Doenças, acidentes, catástrofes, assassinatos foram intervenções na vida do ser humano, ou seja, alguma coisa fez com que ele não morresse de morte natural. A única morte que Deus ordenou é essa história, a única morte que Deus ordenou, essa história de que alguém morreu sem ser de morte natural, e alguém dizer que Deus determinou, não, o dia dele chegou, o dia dele era esse mesmo, não é verdade. Isso é mentira. O original de Deus é para a morte natural. Agora, se Deus permitiu que alguém morresse antes, aí é outra coisa. Você pode dizer que foi uma permissão de Deus. E se teve permissão é porque alguma coisa aconteceu, houve motivo. Foi por algum motivo, e não porque Deus queria. Deus sempre quis o natural, que todos morressem como Adão. Ou como o rei Davi, por exemplo, velho e farto de dias, em que o coração não teve mais forças e parou. Qualquer coisa que não for dessa ordem para a morte, foi uma interferência na vida. Alguém interrompeu a vida da pessoa. Ou um acidente, ou uma catástrofe, ou doenças, ou seja lá o que for. Alguém interrompeu. Depois Moisés nos fala de Enoque, um homem que viveu menos do que esses que estamos falando. Mas viveu menos aqui na terra, porque ele era tão chegado a Deus, tinha tanta comunhão e intimidade com Deus, que Deus decidiu que ele não merecia ficar mais nessa terra amaldiçoada. Pegou ele e levou com o corpo e tudo para o paraíso, ou seio de Abraão. Ele de repentemente desapareceu com pouco mais de 300 anos na terra. Também Moisés fala daquele que mais viveu aqui na terra, exatamente o filho de Enoque, Matusalém, com 969 anos. Já o filho de Matusalém falou uma profecia quando ainda estava com seu filho Noé, novinho em seus braços. Ele diz que todos os que têm esperança em Deus ficaram consolados com Noé, porque por causa da dedicação dele com Deus, os trabalhos e canseira dos homens nessa terra não seriam em vão, pois Noé iria começar tudo de novo. Fantástico, né, irmãos? Proferir essas palavras como profecias centenas de anos antes do dilúvio. É o que vamos ver mais na frente, irmãos. A história de Noé, do dilúvio e da corrupção geral da raça humana. A mistura dos filhos de Deus, descendentes de Adão, com os filhos dos homens, descendentes de Caim, que resultou no estopim geral da destruição daquela geração inteira.
restando apenas Noé e sua família. E Moisés encerra aqui falando da família de Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, que serão os patriarcas que irão povoar o mundo inteiro novamente logo após o grande dilúvio de águas. Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 32.